Zapeando na área. Luizão, tudo bem com você? Um beijo. E, ó, Poxa, eu tô bonito hoje, tô de terno, né? A é Mari porque tá o aqui em convidado era usa. especial. Aí a gente teve Se que não se fosse, vestir melhorzinho. não, se não fosse um convidado como é esse, a gente, eu estaria normal. Mas como é um convidado muito especial, eu tive o prazer de colocar um terno. E é um grande prazer receber essa Pelo- figura, um Luizão, ícone. pelo menos ela é minha filhada, né? E minha sobrinha. Eu não sou, mas eu sou admirador do futebol. E Procópio, é um prazer ter você aqui com a gente no nosso Sapeando. Tá? Me lembro muito de você, viu? O Atlético Guarani, uma noite lá em Campinas. Eu, Ele eu, eu, dava eu, eu, trabalho eu, pra zaga, tio? Eu era técnico do Atlético e jogando em Campinas lá, Luizão, Djalminha e Fernando. Era um timaço. eu falo para Yara que o Atlético não pode me ver, porque aí eu fiz os gols nas finais de 99, né? Aí ela é atleticana doente. Mas você, 99, que acabou com o nosso galo. Mas mas eu tô falando de outro jogo. O Atlético foi lá, depois de jogar a Libertadores em Cali, viajou a noite toda. Chegamos em Campinas de manhã e jogamos à noite com o Guarani, aquele timaço do Guarani. o time era bom. E Tafarel pegou tudo. O Tafarel, Doriva, né? Não era Doriva também? Estava no time? Tafarel. Isso é uma gosto. O Doriva, hoje é aniversário dele, nós somos criados juntos. Ronaldo Chiara, zagueiro, né? Ronaldo Aguiar foi campeão da São Paulo comigo, pelo Guarani. Mas é um prazer ter você com a gente. Ele veio para o Atlético como volante, eu coloquei de quarto zagueiro e foi para a seleção brasileira. A gente foi para a Olimpíada junto. Mas é um grande prazer, é um grande prazer, né, Yara? Poxa, ter um ícone do futebol. A honra é minha, sabe? ainda mais tratando de você, um grande jogador, e da minha querida filhada e sobrinha, né? É muito bacana, poxa. Você que tem uma história muito grande no futebol mineiro. Eu vi que você começou no Atlético, mas a sua grande história é no Cruzeiro. Não, comecei no Cruzeiro, como profissional. Foi a base no Atlético, né, tio? Fez a base no Atlético. A base, sim, com 13 anos no infantil do Atlético, isso mesmo. Então depois foi pro Cruzeiro. Seu início. Mas eu era como o Luizão, nessa época eu era atacante. Eu era ponta de lança. Você começou como atacante? Artilheiro do Campeonato Mineiro, 2 anos consecutivos do juvenil. E quando que o senhor virou zagueiro? Quando chegou no Renascença um zagueiro famoso, Gerson dos Santos, do Botafogo, da seleção brasileira, que era mineiro, parou de jogar e veio ser técnico do Renascença. Então, eu fui assistir o primeiro treino do Renascença com ele, né? Eu era botafoguense doente e aí fã dele, e fui assistir o treino ao lado do meu treinador do juvenil. E o treino não começava porque faltava zagueiros. Então, ele perguntou para o meu treinador se tinha algum zagueiro. E era um 7 de setembro. E naquele tempo o pessoal ia para ver a parada militar, que era uma coisa fantástica. Mas eu gostava de futebol e eu fui ver o treino do Renascença. Então, faltou jogador e eu treinei ao lado de Gerson dos Santos, já veterano, já tinha largado o futebol. Treinou ele de back central e eu de quarto zagueiro. Pronto. E falando um pouquinho, né, sobre o futebol, e aí você teve Fluminense, teve São Paulo na carreira. O São Paulo foi o primeiro, né? Ainda muito jovem. Né? Eu não tinha 21 anos ainda. 21. Eu ia fazer a gente tem até a foto, o senhor era galanzão no São Paulo. Mas o São Paulo era um clube tradicional, né? Poi, Desorde, Canhoteiro, Gino, Jair da Rosa Pinto, um ídolo que eu tive na infância. Fui jogar com ele já com 40 anos e eu com 21. E foi na época de criação do Morumbi? Sim, quando o Morumbi tinha sido construído, né? E foi inaugurado antes. Então, o seu Laudo Natel era o presidente e Manel Raimundo, pai do Almeida, me contrataram ao Cruzeiro. E eu fui para lá com muita honra, com muita alegria, porque é um clube tradicional, um clube fantástico.
Mas também eu joguei na grande academia, a primeira academia do Palmeiras, né? Eu tive a felicidade e o prazer de ter jogado. Luizão jogou no Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, jogou bem em tudo quanto é time. O senhor também jogou em Minas e ainda aqui nos times de São Paulo. E no Fluminense também, que é meu querido tricolor, né? Poxa, eu falo para Yara, brinco muito assim, né? Eles ficam muito, se você jogou em todos. Eu joguei, né? Não bom, é jogar. Isso é muito bom, né? É muito bom você participar, né? É muito bom. Não é passar, né? E assim, Mas, muita história. Do São Paulo, eu falo com muita saudade, com muita alegria, sabe? Porque você imagina um menino lá de Salinas, no interior de Minas, visto lá em Belo Horizonte, de repente. Salina é a terra da pinga, tem pinga boa, né? Sim, mas não é só pinga, não, tem muita gente boa também, sabe? Né? Então, um menino que vem para lá para estudar em Belo Horizonte, de repente, joga no Cruzeiro, né? Um grande time em Minas Jarais, vai para o São Paulo Futebol Clube, como um Morumbi recém-inaugurado, jogar ao lado de Canhoteiro, Jair da Rosa Pinto, Milton Dessordi, José Poi. Poxa, o grande Jair, eu sou amigo do Jair. Jair foi uma lenda, né, no futebol. Né? O neto dele é muito amigo do meu filho. Jogam juntos. Então, também, eu, na concentração do São Paulo, eu pedia, pelo amor de Deus, às pessoas que mandavam, né, para eu ficar no quarto com ele. Porque eu queria saber a história, as coisas. É um cara maravilhoso. Maravilhoso. Sensacional. Eu aprendi muito e me deu muito conselho, inclusive como jogar contra o Santos. Uma pausa, só um minutinho nessa resenha muito boa, com muita história, para a gente falar da Stadium.bet, uma empresa de apostas em que você faz seus depósitos e saques com muita facilidade. Veja só. O amor pelo esporte é o que te move. Então já pensou em lucrar com essa paixão? Com a Stadium.bet é super fácil, seguro e rápido. Crie sua conta e descubra. Acesse www.stadium.bet e no canto superior direito clique na opção Registrar. Nessa etapa, é extremamente necessário preencher corretamente o formulário com seus dados pessoais. Importante: a senha deverá ter no mínimo 8 caracteres, contendo pelo menos uma letra maiúscula. Prontinho, conta criada, diversas possibilidades de aposta. Agora é só seguir o seu instinto. Ou se preferir, acesse na home do site da Stadium.bet a opção Clique e Ajude seu clube. Escolha o clube do seu coração e selecione a opção Afilie-se aqui. Registre-se com seus dados e automaticamente o seu cadastro estará vinculado ao time que é a sua paixão. Siga o seu instinto, aposte na sua paixão. Se você tem uma história com o Pelé, que você estava esperando a convocação para a seleção brasileira e acaba tendo uma situação delicada com o Pelé que te tirou dos gramados. A situação terrível, né, Yara? Porque eu tinha 28 anos, né? E uma fratura, uma coisa impressionante, tudo no joelho arrebentou. A minha rótula foi parar na minha coxa, lá em cima na virilha. Então, eu fui dado como inutilizado, né? Com 28 anos já. Fiquei 5 anos, 1 mês e 13 dias me recuperando, dos quais 3 anos e 8 meses dentro de um hospital, Arapiara, aqui em Belo Horizonte. Os médicos eram todos contra, né? O Cruzeiro também era contra que eu voltar, que eles tinham medo que eu rompesse de novo, né? Mas eu fiz educação física e um médico particular, o doutor Márcio Ibrahim de Carvalho, aqui de Belo Horizonte, do Hospital Felício Roxo, né? Fez um exame em mim com mais 20 médicos do hospital. E fizeram o teste e falaram que eu podia fazer o vestibular de educação física. Só me disse uma coisa: o corcunda sabe como se deita. Eu fiquei maluco, eu falei, o que é isso?
Ele falou assim, olha, você tem que saber como cair, não vai romper de novo. Mas aí eu fiz educação física, eu fiz o vestibular, passei nas provas, né? E lá na educação física, então, eu comecei a fazer exercícios e participar das peladinhas das coisas, né? E com a limitação na perna esquerda de 90 graus. Eu não dobro meu joelho todo, sabe? E por isso os médicos eram contra que eu voltasse. Mas eu era insistente, né? Maluco. Maluco. Fui jogar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem até hoje um campo aqui no Belo Horizonte, chama Barro Preto. É um bairro, o estádio chama Estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira. É do Cruzeiro. E nesse campo jogavam os veteranos do Cruzeiro, veteranos. Pessoas de 40, 50, 60 anos. Encontrava sábado para jogar à tarde. E depois bater papo, cantar, beber cerveja, conversar. Então me convidaram para participar, né? E aí eu fui participar, mas já como centroavante, igual a você, que é a minha posição de origem, né? Velho, já com 30 e tantos anos, né? Então lá, nesses veteranos, haviam 8 conselheiros do Cruzeiro, 8. 3 dos quais jogaram comigo. Bateram o pé, então eles me deram uma chance de jogar. E joguei mais 2 anos no Cruzeiro, ao lado de Roberto Perfumo. Né? Fomos campeões, E aí, com 30 e tantos anos, eu formei educação física, parei de jogar e fui ser treinador. Você imagina, Luizão, o que é um jogador ficar 5 anos, 1 mês e 13 dias parado. Ficou alguma mágoa do Pelé nessa situação? Teve alguma maldade que naquele momento te baqueou? A maldade houve, né? Porque a minha contusão foi o Morumbi inteiro ouviu a pancada que eu tomei no joelho. A minha rótula foi parar na minha virilha lá em cima. Rompeu tudo. Ligamento, tendão rotoliano, tudo. Você nunca recebeu uma ligação do Pelé te pedindo desculpa? Ele foi a irmã dele era casada com um jogador do Cruzeiro, Davi, que eu arranjei para morar no prédio que eu morava. Eu consegui o apartamento para ela morar com o Davi. Uma semana antes dele quebrar minha perna, o seu Dondinho e Dona Celeste, os pais dele, vieram visitar a filha, e eu levei para Belo Horizonte, para cidades históricas em Belo Horizonte, para jantar, para tudo. Quando eu saí do hospital e vim para casa, a irmã dele, Maria Lúcia, eu levou na minha casa. Logicamente que eu o perdoei. Agora, o fato de faz parte. perdoar é uma coisa. Agora, falar a verdade é outra. Você teve eternizada a sua pisada ali na calçada da fama do Museu do Mineirão, tio? Eu tive o privilégio, né, a honra de ser convidado e lá nós colocamos o pezinho lá, né? Eu acho que pelo fato de ter sido o primeiro mineiro a vestir a camisa da seleção brasileira no Mineirão, né? Esse fato também foi muito importante. Jogar nos 2 clubes importantes de Minas Gerais, né? Cruzeiro e Atlético, né? Daí ser o capitão e campeão pela seleção mineira do Brasileirão, né? Isso é fundamental, porque naquele tempo, Minas Gerais, ninguém ousava chegar perto de Rio e São Paulo. Nós batemos os 2 na semifinal e na final. O jogador mais engraçado, assim, que você leva no seu coração, porque eu acho que a gente leva da vida, né? Os roupeiros, o pessoal de apoio todo, né? Quem foi, Procópio? Quem foi essas figuras da sua vida? Foram vários, né? Pessoas, não só aquelas pessoas diferentes, né? Mas aquelas pessoas que marcaram a nossa vida, né? E foram vários, em vários clubes, né? E vou citar, por exemplo,
você chegar num Fluminense, você jogou futebol e sabe muito bem disso, você ter Castilho campeão do mundo, Jair Marinho campeão do mundo, Altair campeão do mundo, e você com 23 anos de idade, ser o convidado para ser o capitão dessa equipe, é motivo de muita honra. Né? Você vai para o São Paulo, você jogar ao lado de José Poy, Newton Dessordi, Canhoteiro, Gino, Benê e etc. Você vai para o Palmeiras, pega Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Dudu, Ademir, Julinho, Tupã, Servilho, Rinaldo. Então, vai para o Cruzeiro, você pega Tostão, Disseu Lopes, Natal, Evaldo, Piazza, Perfumo. Quer dizer, você não sabe a alegria e o agradecimento que eu faço todo dia a Deus por ter me proporcionado isso. Não só julgar, mas julgar ao lado de pessoas desse gabarito, desse nível. A gente julgava embora fosse profissional, nós éramos mais amadores do que os amadores propriamente ditos. A gente jogava com coração, não é? Muito. Você sentia uma derrota. Você sentia. Muito. Então, e eu tive a felicidade, Luizão, sabe, como você, de jogar em clubes como Fluminense, Palmeiras, São Paulo, sim, Atlético e Cruzeiro. Então, quer dizer, ter a felicidade de jogar na seleção mineira, seleção carioca, seleção paulista e brasileira. Então, falo isso para vocês, não para me vangloriar, mas você não sabe o sentimento que a gente tem. Você menino lá, vendo aquelas coisas, contando. A minha cidade, eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes. E cheguei onde eu cheguei. Então, são coisas de Deus, escolhidos, sabe? São escolhidos. Então, nós temos que pôr o joelho no chão todo dia e agradecer, sabe? Ô, Luizão, e tem uma história que é engraçada, né? Que assim, muita gente me pergunta, né? Yara, por que você tem esse carinho pelo Atlético? Porque o Tio Procópio é casado com a irmã da minha avó, né? Então, assim, jogou futebol com meu avô na época e foram apresentados. E com o tio seu, William, também, que é irmão é sobrinho de sua mãe. E aí... de sua mãe. E aí, na época, o Tio Procópio virou treinador e a minha família inteira, americana, da família do meu pai e tal, só que no jogo do América era muito sem graça, né? A gente ia com pompadinha, toquinha e tal, entrava com jogadores e tudo mais. Meu padrinho Carlos Alberto era presidente do América, foi presidente do América. E o Tio Procópio assumiu toda vez que o Atlético Mineiro ia cair para a segunda divisão, ia dar alguma treta, chamavam ele. Ele era isso. E aí ele pegou, deu a camisa do Atlético para todo mundo, né? E a minha tia Rosane, que é doente com o Tio Procópio, deu a camisa do Galo para todo mundo e falou, nós vamos torcer pelo Tio Procópio. E aí era a época da TAM, não sei, né, tio? E o Atlético começou a bombar, a crescer, e aí criou todo esse amor. Então as pessoas me perguntam, por que uma família cruzeirense fez isso com você? Eu falo, a culpa é dele. Mas foi da época da Conmebol, o primeiro título internacional do Atlético. Como que o senhor virou treinador? Como que acontece essa história? Eu me preparei, né, Yara? Né? No período que eu fiquei machucado, eu falei com vocês que eu fiz educação física. Né? E aprendi muito. O Luizão, eu vou falar uma coisa que o Luizão sabe, e ele, se ele quiser, ele pode confirmar. Eu aprendi muita coisa com os treinadores com quem eu trabalhei. Mas eu aprendi muito mais a não fazer certas coisas que eles faziam. Certo. Luizão, muito. Entendeu, Luizão? Você entendeu? Entendi. Então, eu não faria... Tem certos treinadores que eu não... Coisa que eles fazem que eu não faria muito. Então, foi a minha escola. E fiz educação física, estudei, fiz... Você imagina, naquela época, eu fiz um estágio no Roma de Falcão. Falcão era o meu Cicerone, 24 Falcão. horas. Esse cara não existe igual esse cara. Me levava para o treino do Roma
todos os dias em Trigória, 50 quilômetros de Roma. Me pegava na porta do hotel às 6 horas da manhã e ficávamos o dia inteiro em Trigória, treino de manhã e de tarde. Depois eu fiz estágio no Real Madrid e no Manchester United. E fiquei durante 13 anos nos países árabes, 10 anos no Catar. Olha bem, você no Catar eu treinei durante 3 anos. Um pouquinho para trás, só vai para trás um pouquinho, Ti, para não cortar sua cabeça. No Catar eu fiquei 3 anos no time do povo. Eu fui primeiro pro time do povo, pobre. Ganhamos tudo. Al-Shabaab? Não, Al-Arabi. Al-Arabi, sim. Al-Arabi. Vermelho e branco. Sim. Nunca tinha ganho um campeonato. Ganhamos tudo. Levei um jogador para lá, chamado Geraldão, um zagueiro. Você lembra Geraldão? Sim, Geraldão. Ele jogou Porto. lá, jogou no Cruzeiro, jogou na Seleção Brasileira, jogou no Porto, jogou no Irmã. Sim, jogava Levei muito. Geraldão com 16 anos para o Catar. Eu assumi como responsável. Sim. Fomos campeão de tudo nesse time do povo. Fiquei 3 anos no time da família real, o Saad. Fui campeão da Ásia, de clubes campeões. E fiquei 4 anos, seu Luizão. Depois de 3 no time do povo, 3 da família real, 4 anos na seleção. E todas as vezes que o Atlético precisou de mim, eu estava lá, eu falava com o Sheik, eu tenho que ir lá dar um jeito no meu time. Aí ele vinha da Arábia, a nossa família ficava inteira desesperada. Pois é. Mas é um prazer. Então, essas coisas eu não falo para me vangloriar, eu estou contando a história, a verdade, né? Então, não, a gente... que foi que o Atlético estava completamente rebaixado, você 2003, faltavam 3 jogos. Se o Atlético empatasse um, caía. E fizeram uma coisa horrível. O time mais fraco, Atlético, dos 3, era o Paysandu, que estava bem. O Atlético tirou o jogo do Mineirão para Ipatinga. Eu falei, não é possível, não pode, mas fomos lá. E o jogo empatou. Então, não tinha que ganhar do Grêmio e do São Caetano, quando o São Caetano era aquele time famoso. Era o São Caetano, né? Era o São Caetano. Né? Então, o Grêmio era lá em Porto Alegre. E outra coisa, Luizão, o goleiro do Atlético era nada mais, nada menos do que Darley, que foi ídolo no Grêmio. Eu fiz gol nele. Então, pois é. Então, olha bem. Ele foi jogar em Porto Alegre, sabe? E o Darley fez coisas que é impossível de falar aqui. A gente boa. Ganhamos lá e ganhamos do São Caetano, o Atlético não caiu. Então, o Atlético era assim, toda vez que ele estava para cair, eles me chamavam. Sabe? Nas boas, era difícil. Mas o primeiro título internacional do Atlético, a Comebol, foi comigo. Ah, que bacana, que história linda. Inclusive, aquele jogo do Atlético com o Guarani em Campinas, que você participou, você, Djalminha, Fernando, aquele timaço. A gente era fogo. E o Atlético jogou. Olha bem, o Atlético jogou. Na sexta-feira, em Cali, pegamos um voo Cali-Bogotá, Bogotá-Caracas, Caracas-São Paulo. Mas no voo de Bogotá para Caracas, ia um conjunto venezuelano, e os jogadores cansados depois do jogo, que nós jogaríamos no dia seguinte, no sábado, com vocês em Campinas. Não. E os caras tocando aquelas músicas, jogador cansado, meia-noite, 1h da manhã, querendo dormir. Aí eu pedi para a aeromoça, pedi para os caras, nada, eles continuaram. Aí nós fomos, eu e o preparador físico, fomos obrigados a tomar os instrumentos no peito, sabe? Jogar tudo no chão. Os caras dormir. Chegamos em Campinas às 9h da manhã, mandei os caras dormir, acordaram de tarde, lancharam, fomos pro jogo.
O Guarani era um timaço. Você lembra disso? Eu não lembro o resultado, mas aquele time Foi nosso 1-0 pro 94. Atlético. O Tafarel fez coisas que do Arco da Velha. Tá vendo? Ganhamos uma do Luizão, tá vendo? Ganhamos uma. Sou obrigada a estudar 99 pro resto da vida. E eu também agradeço por nos, né, por tirar esse tempo para conversar com a gente. Luizão, esse meu time foi um dos que me ajudou no início da profissão, eu em BH, querendo começar na TV. E eu falava, tio, pra você ter noção, o primeiro passaporte que eu tirei, ele que foi comigo lá para te tirar, como que tirava o passaporte, não sabia nem tirar o passaporte. Mas como eu não vou ajudar uma moça bonita dessa? E além do mais, é minha filhada e sobrinha, né? É isso aí. Muito obrigada. Mas para a gente é uma honra ter você. Linda, né, um beijo, Procópio. Fica com Deus. Agradeço, viu? E dá um abração no Milton Neves. Fala com ele que o Santos não tá com nada, sabe? A gente batia no Santos com chinelo. Pode deixar, tio. Um beijo. Fica com Deus. O Sapiano fica por aqui, gente.